Está connosco na Manhã 5 Notícias, Pedro Brinca, professor da Nova SBE e economista. Pedro, muito bom dia. Começamos pelo receio de Marcelo Rebelo de Sousa, que deve ser também o receio de muitos portugueses com crédito à habitação. Qual será o próximo passo do Banco Central Europeu, sendo que havia a esperança de que setembro poderia ser o mês de uma redução ou de uma não subida da taxa de juros? Neste momento, o cenário central é precisamente que haja um aumento de 25 pontos base já na reunião de 14 de setembro do BCE. Os números mais recentes da inflação, quer em Portugal, que conta pouco para a matemática do BCE, quer na própria zona euro, reforçaram esta ideia de que, de facto, este aumento se irá materializar. Em termos de descida, ou um início de uma descida da trajetória das taxas de juros, ela estará sempre muito dependente daquilo que será a inflação nos próximos meses. Tudo pode mudar muito depressa, mas o cenário central que temos é que não descerão antes de fevereiro de 2024. Pedro, disseste há pouco que os números de Portugal contam um pouco para o Banco Central Europeu, mas não poderá estar a ser aplicada uma política muito geral, tendo em conta que cada país tem a sua necessidade, cada país tem o seu âmbito e cada população tem as suas dificuldades? Sem dúvida. Esse é um dos problemas das zonas monetárias únicas. É que nós temos uma moeda única, com uma política monetária única para, e como disseste muito bem, várias realidades diferentes. Há ganhos em ter esta política ao nível de uma zona monetária única, que tem a ver com a integração destes países numa zona económica que tem, lá está, menores custos em termos de transação internacional de mercadorias, porque transacionam na mesma moeda, diminui o risco de desvalorização cambial, por exemplo, quando Portugal tem comércio com Espanha. Claro que o reverso da medalha é que Portugal e Espanha, por exemplo, podem ter condições económicas muito diferentes que sugeririam, como disseste bem, políticas monetárias diferentes, mas que numa zona monetária única tem que ser a mesma. Ontem ficámos a saber dos dados provisórios do INE relativamente ao aumento da inflação, o que vai levar a um aumento de cerca de 7% das rendas. Fala-se já da lei travão, mas o Governo poderá aplicar outro tipo de medidas? A questão aqui é mais estrutural, ou seja, nós temos esta discussão que tivemos o ano passado e aquilo que o Governo fez foi precisamente aquilo que agora está a ser ventilado, que é a tal norma travão, limitar o aumento das rendas. Agora, o Governo também percebe que isto tem um impacto muito nefasto na confiança de quem quer pôr casas para arrendar. E aquilo que vimos foi que, de facto, este conjunto de medidas não foram capazes de evitar esta tendência de descida, de colocação de casas no mercado de arrendamento, o que depois, obviamente, leva, havendo uma contração da disponibilidade de casas no mercado, a um aumento dos preços. Ou seja, o Governo não está aqui a cautelar também as necessidades e as exigências dos proprietários? Não. Exatamente. Aquilo que fez em 2022 foi, por um lado, limitar o aumento das rendas, que prejudica, obviamente, os proprietários, mas, por outro lado, tentar compensar um pouco, e é justo dizê-lo, através de alguns créditos fiscais, através de outras compensações, para que isso não fosse tão gravoso. Claro que o efeito que isso teve, pelo menos em termos de número de casas que foram sendo colocadas no mercado, não terá sido positivo. Este ano volta-se a repetir, provavelmente, a mesma situação. Poderão voltar a repetir as mesmas políticas. Não funcionou no passado, não creio que no futuro poderá ser uma estratégia que tenha sucesso. No curto prazo, a mim parece-me que voltar a uma situação como nós tínhamos, por exemplo, no princípio da década de 2010, em que havia uma subsidiação direta, porque enquanto sociedade consideramos que o direito à habitação é fundamental, uma subsidiação direta à aquisição pode fazer mais sentido nos segmentos em que existem problemas sociais no acesso. No curto, no médio e no longo prazo é preciso ter uma abordagem que seja alvo de um consenso político mais alargado. Foi uma das coisas que Marcelo Rebelo de Sousa apontou para vetar o pacote Mais Habitação, um consenso político mais alargado para assegurar que estas medidas introduzem alguma estabilidade e previsibilidade no mercado habitacional, para que, de facto, as pessoas e que os investidores olhem para o mercado e sintam confiança. Sentindo confiança, metem mais casas à disponibilidade, baixam os preços, aumenta a capacidade de poder adquirir através do arrendamento ou da compra. Pedro, temos menos de 30 segundos. Queria ainda falar relativamente ao saldo das contas públicas, que voltou a crescer. Espera-se por isso que o Governo possa aplicar determinadas medidas para se aproximar da população, tendo em conta a questão dos impostos? Fernando Medina já veio a público dizer que sente que o Orçamento de Estado é um compromisso do Governo para com os portugueses e que desvios significativos deste Orçamento de Estado, em termos de receitas, nomeadamente foi o que aconteceu em 2022, devem ser compensados através da devolução aos portugueses, pelo menos de parte deste excedente.
Parte em 2022 do excedente foi usado para fazer consolidação orçamental, parte foi usado para, precisamente, questões de apoio aos portugueses com a crise de inflação, etc. Presumo que será essa a abordagem também para 2023. O Governo não mudou, o Ministro não mudou, creio que as políticas também não mudarão. Pedro Brinca, muito obrigado pelos teus esclarecimentos.